Vamos tirar um pouco. Não, mas quer ver? Oi, 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 pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa live super gostosa de retomada do Odara, eu e Ana. Ai, que delícia! Estamos abrindo de novo as nossas portas, para o nosso presencial. Ei, pessoal, que bom vocês! E Carol, querida. Gostosa! Eu ia falar isso! E hoje a gente vai ter a presença da Jordane falando sobre o Theta Healing, a nossa querida instrutora maravilhosa, que vai estar aqui com a gente hoje para conversar. Nós vamos ter lives essa semana inteira, vai ser todos os dias, às 19 horas, a não ser na quinta, que é 19h30. Carol, gostosa! E vamos ter várias atividades, enfim, daqui para diante. Na semana que vem a gente vai estar lançando... Durante essa semana nós vamos estar lançando algumas atividades que vão iniciar na semana que vem, presencialmente. Com todos os cuidados, com menos proximidade do que isso daqui. Do que estamos. Mas enfim, para a gente caber na mesma telinha, a gente teve que dar uma esmagadinha. Então vamos esperar mais um pouquinho para a Jo entrar. Eu espero que... Será que mandou mensagem para a Jo? Eu acho que seria uma certeza, boa assim, ideia. que ela tá lembrando de que é agora. E enquanto isso, a gente só queria dizer que a gente está muito feliz de estar retomando, de estar voltando, de estar ancorando de novo esse espaço. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, de todos os desafios desse período de pandemia, eu acho que talvez até mesmo por saber de todos os desafios que a gente tem passado, que cada um de nós tem passado, tem sido muito importante a gente ter a oportunidade de ter esse espaço de diálogo, de ter esse espaço de compartilhamento, de ter esse espaço onde a gente encontre de novo esse chão, essa âncora, essa possibilidade de falar para dentro da gente, de ouvir das pessoas o que está acontecendo também. Então, acho que é bem importante que a gente esteja, né, nessas boas companhias. E o Odara ficou fechado, com a sede física fechada por um tempo. Desde meio de março a gente estava fechado. Ficamos 6 meses então, e agora a gente está reabrindo. Então, para quem não conhece, se quiser vir conhecer, vai ser muito bem-vindo. O espaço fica aqui na região da Limpa, né, entre Garopaba e Imbituba, bem próximo do Maranata, do Surfland. E a gente também é um espaço terapêutico compartilhado. Jo! A Jo está entrando aqui. Enquanto ela entra, e nós também, então, somos um espaço... Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Linda. Oi, Aninha, tudo bem, linda? Tudo bem, amor? Tudo show de bola. Que lindos sorrisos dessas meninas. Ai, que delícia. Coisa Tá boa. feliz, né, Rê? Ai, feliz demais, Jo. Minha nossa. E eu Tô assim, feliz por ver vocês duas juntas trabalhando. coisa boa, né? Eu tô bem faceira. Que bom. Que bom. Então, estávamos aqui contando dessa retomada e que no dia 2, 3 e 4, né, de outubro, a gente também vai ter a retomada com o curso do DNA básico da Jo por aqui. Isso mesmo. Vamos reinaugurar Vamos com o Theta Healing DNA básico. Ai, que delícia. Aonde Saudade tudo começou, né? Onde tudo começou. Ainda bem que é só vocês que estão com saudade, né? Minha Duas nossa. potências, Carol Feijó, duas potências dessa junta. Ah, segura aí, criador. É verdade, essas meninas são algo. A Ana Healing e a Renata.
Jô, conta pra gente um pouquinho de como é que foi a história do Teta na sua vida também, vai. Conta pra gente um pouco Ah, sim. das coisas maravilhosas que o Teta traz pra gente. Estava lembrando disso agora há pouco. É, de como as coisas começaram e como as coisas eram duras para mim. Estava conversando com uma amiga, eu estava falando para ela sobre as pessoas que entram na minha vida hoje e que querem estar na minha vida de alguma forma, e que tem algumas pessoas que não fecham mais, tem algumas pessoas que antes não fechavam e que agora fecham. Então, uma questão de sincronia, né? Porque naquele tempo, antes do Theta Healing, a Jordane vinha da advocacia e a Jordane advogada tinha outra perspectiva da vida. Mas eu já sabia que aquilo não servia, que não era satisfatório. Só que eu também não sabia o que era. E daí, na falta de para onde ir, eu ia ficando aonde eu estava. Então, eu só não sabia um novo caminho. E quando eu encontrei um novo caminho muito mais fácil, nossa, quando as coisas fizeram sentido de uma forma muito mais fácil, aí eu embarquei realmente nessa e com uma ferramenta extremamente simples e que eu podia aplicar na minha vida, no meu dia a dia. Essa minha amiga me perguntou se eu sempre visualizei as coisas, como que eu lidava com essa coisa do visualizar, com essa coisa da espiritualidade. E eu sempre via as coisas, desde quando eu era criança eu via as coisas. E mesmo na advocacia eu via as coisas, eu sentia as coisas, eu sabia as coisas, mas eu não sabia o que fazer com tudo aquilo que eu ouvia, com tudo aquilo que eu simplesmente sabia, né? E, e no Theta Healing, então, da advocacia, eu comecei a estudar o coaching. E no coaching, eu via que muitas das coisas que o meu cliente trazia, que o meu coach trazia, não eram dele. Eram coisas genéticas, coisas dos seus ancestrais, que eles estavam repetindo padrões dos seus ancestrais. E não só isso, que eles estavam sendo obsediados pela não-luz e sendo perturbados por energias que não eram deles, eles estavam permeáveis aquilo ali. E eu não sabia como resolver. E aí, quando eu comecei a estudar no Theta Healing, o Theta Healing veio num momento bem desafiador da minha vida, onde eu tinha perdido tudo. E naquele meio, naquela engronha de eu perdi tudo, eu preciso me levantar daqui e tal, quando o Theta Healing entrou e começou a fazer sentido, eu falei, bom, essa ferramenta, assim como ela pode ajudar a mim, ela pode ajudar as outras pessoas. Mas num primeiro momento, quando eu fui fazer a formação, era para mim, era para a expansão da minha consciência, era para eu conseguir resolver a minha cabeça, porque naquele momento eu sabia que eu precisava de ajuda de terapeuta, mas eu não tinha dinheiro para pagar a quantidade de sessões que eu ia precisar para sair da nhaca que eu estava. E aí, quando eu fui fazer a formação, eu queria, na verdade, eu poder terapeutizar a mim mesma, porque eu já era coaching, eu já trabalhava com isso há pelo menos 5 anos na época, né? Então eu achava que de alguma forma eu podia, o melhor é que eu podia, né? E aí, quando eu estava voltando da formação de DNA básico, eu tomei um susto muito grande na estrada, e no meio desse susto eu pedi para Deus que se eu ficasse, eu ia usar tudo que eu sabia para ajudar as pessoas, que eu ia colocar um sentido na minha vida. E aí como eu estou aqui, dá para ver que eu não fui, né? Temos nossas dúvidas, né, Renata? De como é que é essa história, né? Eu não sabia que tinha sido logo no básico. Boa noite, Aninha. Oi, Aninha, tudo bom? Sim, aquilo foi direto no básico. E Uau. aí, quando eu cheguei, eu resolvi colocar, eu treinei com o DNA básico por 2 semanas nas minhas amigas. Mas as minhas amigas, elas não botaram muita fé, porque assim como eu julgava as pessoas me julgavam, elas pensavam, depois elas falaram, né? Como que a Jordânia ia me ajudar se ela estava cheia de pepino naquela época? Então, não cabia na cabeça delas que eu tivesse achado uma coisa. E aí, quando eu comecei a aplicar em mim a ferramenta e comecei a dar uma diferença na minha vida, depois todas elas, as minhas amigas foram minhas pacientes depois disso. Mas, por 2 semanas, eu apliquei em algumas colegas. E 2 semanas depois, eu resolvi colocar um dia para atender. Eu achei um lugar, um espaço no sul da ilha, o coletivo Flor da Vida. Fui numa vivência xamânica, que é onde eu e a Rê tivemos a oportunidade de participar do Criança Arco-Íris. Agora, 2 semanas, quando eu ministrei o Criança Arco-Íris, né? A Rê esteve fazendo lá. E ela viu a força daquele lugar. E lá naquele lugar,
eu percebi a magia. Eu vi a magia acontecendo de verdade na minha frente. Eu vi coisas mágicas, coisas que até hoje eu não tenho explicação. Coisas assim, magia mesmo. Coisas que, enfim, que aí vai uma live inteira para explicar sobre aquilo. Mas, naquele dia eu encontrei uma sala, e naquela sala eu atendi por quase 2 anos. Daí na sexta-feira era o dia de eu atender nessa sala, só com DNA básico. Oi, Vanessa, tudo bom? A Vanessa é minha aluna. Linda. Altas bruxas, curadeira, uma menina fodástica. Olha, essas bruxinhas de cabelo vermelho que aparecem por aí, sabe? É que tem uma outra aqui. Eu só não chamei ela ainda porque ela tá resolvendo um assunto, então eu deixei quieto. Na hora que ela tiver resolvido ali o assunto dela, aí dela. Essa bruxa de Ela tá de cabelo aniversário, sim. Ela veio me contar uma coisa e eu vim contar uma coisa para ela. Que beleza! É que hoje eu fiz a minha matrícula para o Anatomia Intuitiva e fiz a minha matrícula para o Relações Mundiais. Uau! Sensacional, Jô. Sensacional. O Caio tinha falado para eu passar minha revolução solar em Istambul, na Turquia. Ou se não, na pior das hipóteses, na cidade do Porto. E eu ia para a cidade do Porto já. E saiu a data do Anatomia em Istambul. Bem pertinho, portanto, dá R$1.000 de diferença de passagem, 1.300, e vai ser na data do meu aniversário. Cacete! Ai, que delícia! Foi sim. Foi bem 10. Foi bem 10. E aí agora ela tá de aniversário, daí ela veio a gente foi tomar um café juntas. Ela só tá resolvendo umas coisas ali, aí ela já vem aqui. A hora que estiver pronta aí, tá? E daí eu comecei a atender nesse espaço só com DNA básico. De dizer que isso é uma coisa normal, não é exatamente uma coisa normal. Mas quando a pessoa já tem uma habilidade ou já tem outras técnicas que ela pode somar, sim, daí é possível. Mas boa parte dos meus alunos fazem pelo menos. Mas não. Pessoal, estamos voltando aqui. Deu algum pepino de conexão. E vai dar tudo certo que nós vamos voltar todo mundo pra cá. Aê, povo! Vamos de volta, vamos que vamos. Não sei se vocês estavam conseguindo ver a gente, mas pra gente tinha travado tudo. Então vamos ver aqui que a Jo vai entrar. Vamos que vamos. Vocês estão conseguindo ver a gente dessa vez? Tá tranquilo? Tá normal? Tinha travado tudo, né, amada? Pois é, pra nós também. Ficou tentando reconectar, não reconectava nunca. Daí a gente resolveu refazer. Vou ter que segurar. Mas em 2 etapas é melhor ainda. Aí a gente tem mais tempo para ficar juntas. Linda! Tem toda a razão, amada. Ai. Então, eu estava falando que parte dos meus alunos usa o Theta Healing junto com outras técnicas que tem, né? Então, os meus alunos, por exemplo, se ela é nutricionista, ela sabe que o problema não é a dieta que ela prescreve, que não faz efeito. Ela sabe que o problema é a cabeça do cliente. Então, as crenças do cliente. E não só as crenças, essas energias densas, como, por exemplo, espíritos errantes e caídos, obsessores que ficam ali buzinando no ouvido do cliente dela, né? Então, sim, ela pode usar o Theta Healing em consultório. Ela não precisa parar de atender como Nutri. Ela pode somar essa ferramenta. Ela pode escanear a pessoa e descobrir aonde que está o grande perrengue daquela pessoa. E onde estão os problemas daquela pessoa. E às vezes, por exemplo,
uma aluna minha, né? Ela foi minha paciente naquele tempo. Ela tinha uma sinusite crônica e ela ia operar por causa da sinusite. Não precisava operar a sinusite, o problema era o estômago. Então, a acidez, o refluxo causa a acidez, essa acidez sobe, se acumula nos buraquinhos que a gente tem, entra aqui e dá a sinusite. Então, o problema, ela ia operar. Oi, Maria Norma, minha aluna lá de Lages. A Norma me conheceu quando eu era adolescente. Foi minha prof. Minha prof de quando eu era guriazinha. A Maria Norma que entrou ali. E então a gente trabalhou o estômago dela para que ela não precisasse operar. Eu vou te dizer que ainda assim ela quis operar porque estava tão cheio de coisa que ela resolveu operar para drenar, mas nunca mais precisou de tratamento e nada por conta disso daqui. Além disso, essa mesma menina, ela era gaga. E hoje ela é palestrante. Então, graças ao Teta... Oi, olha lá, Maria Norma. Sabe quando eu falo da dona Josefina, minha professora de biologia? Era amiga da Maria Norma. Elas foram minhas professoras na época. E então, o Teta Healing... Daí, depois disso, eu fiz a formação no avançado, aumentou mais ainda a minha potência para atendimento, o Digno, você, o criador, daí eu continuei evoluindo. Hoje eu devo ter, acho que 21, 22 cursos. Acho que é 21, não tenho certeza. No Teta Healing como praticante e fora os outros como instrutora. Fora os outros tantos que eu dei assistência, que eu repeti. Daí, na verdade, os módulos que eu já tinha, com outros professores dando suporte, dando assistência para os prof, né? Então, como instrutora, aí eu fiz o básico, avançado, o Digno, você, o criador, o Manifestação e Abundância e o Criança Arco-Íris, todos eles com a própria Vaiana Style, que é a canalizadora da técnica, né? E agora vai ter mais o Relações Mundiais e o Anatomia Intuitiva. Ai, que delícia. Bom, né? Tô bem feliz. Hoje, eu não sei se a sua internet... Você tá com a internet do 4G ou da Não, Wi-Fi. Wi-Fi? É engraçado porque ela às vezes está dando uma travadinha. Tá faltando mais uma. Ai, que delícia, gente, tá gostoso. O que o Teta faz na vida de nós quatro? Ai, que delícia. Né? Olha que lindeza. Beleza. O que foi o Teta na vida de nós todos? Que Nossa, beleza. dessa daqui, Dessas aqui, né? Dessas aqui. Essa daqui pediu... Outro dia a Jordane foi minha prof do Teta Healing, isso mesmo. Um dia a Norma foi minha prof e hoje eu fui prof... a Sâmia é minha paciente. A Sâmia fez... A Sâmia vai cumprir uma missão para mim. A Sâmia é aquela minha paciente, Renata, que eu te falei do Egito. Ela que entrou aqui, ó. A Sâmia, ela vai levar a pedra que fede de volta para lá. A pedra que fala que não quer ficar lá. É que as coisas, elas têm consciência. Tudo tem energia. Um vidro de remédio tem energia. Um vidro de batom tem energia. E uma pedra que tá, sei lá, 10 mil anos no mesmo lugar, há 20 anos no mesmo lugar, uma paciente minha me trouxe uma pedra de uma das pirâmides de Gizé. E eu manifestei, eu pedi que alguém levasse ela de volta para lá, porque é o que ela disse para mim, para as minhas alunas, que ela quer voltar. E eu não tinha ninguém que fosse ao Egito, né? E a Sâmia, ela vai para o Egito, ela é de descendência egípcia. O pai dela era cairota, ou egípcio, não sei se do Cairo. E ela falou que a próxima vez que ela for, ela me prometeu. Ela não prometeu para mim, ela prometeu para a pirâmide de Gizé, que ela vai levar a pedrinha. Eu acho que ela vai cumprir. Ela vai cumprir. Eu não discutiria. Ô, Jô, você estava falando da coisa de usar o Teta, mesmo que não seja especificamente para um atendimento de Teta Healing padrão. Acho que a gente podia falar um pouquinho mais de como o Teta Healing tem tantas possibilidades, né? Como é rico estar em contato com essa ferramenta que abre tanta porta. É isso aí, vai. Ela pertence. Para o lugar que ela pertence. É exatamente isso que ela quer. Excelente. O Rick, que entrou ali, o Rick foi meu professor de dança de salão. O Rick me conheceu no tempo
em que eu nem pensava nessas coisas. Ele conheceu uma outra Jordânia completamente diferente. Mas eu sempre falo que o Theta Healing, ele não é só uma técnica de cura, de meditação, ele é uma filosofia de vida. Então, para mim, o Theta Healing, quando eu tô triste e quando eu, por exemplo, eu tô andando na rua e eu vejo uma coisa que me incomoda, eu pergunto para mim por que aquela coisa tá me incomodando. E eu uso o Theta Healing para limpar aquilo ali. Por exemplo, esses dias eu tava com muita vontade de comer mingau de maisena. Falei, cara, esse pensamento é meu ou é um bolsão de pensamento, é do lugar, da rua, eu tô pegando de alguém esse pensamento? Porque durante a pandemia, a gente percebeu que a gente estava pegando muitos pensamentos que não eram nossos, né? Muitas energias que não eram nossas. E... essa luz aqui. E agora sim. E... não, o mingau de maisena é meu. Mas por que eu tô com vontade de comer mingau de maisena? Porque quando eu era criança pequena, e estava triste, era o que a minha avó tinha dinheiro para dar, que era mingau de maisena. Então a gente não tinha como ir comprar jujuba no mercado, não era a realidade da gente. Então o mingau de maisena, ele serviria como um bálsamo naquele momento de tristeza. Bom, se eu estou com vontade de comer um mingau e ele é associado sempre com as minhas tristezas, eu estou triste por quê? E aí eu fui achar o motivo da tristeza e limpar o motivo da tristeza, que é mais ou menos aquilo que a gente trabalhou em sessão. Que entre nós, Theta Healers, a gente acaba se atendendo reciprocamente, né? A Marina já me atendeu, a Renata já me atendeu, mesmo eu sendo instrutora. Então, não há entre nós essa coisa hierárquica, desse conhecimento hierárquico, onde, como eu sou instrutora, eu não vou poder ser atendida pelas minhas alunas. Hoje eu atendi uma colega minha, a Carmen, de Brasília, que vai fazer o Anatomia Intuitiva comigo. A Carmen, ela é instrutora de 11 cursos. Por essa lógica, então ela não ia querer o atendimento de uma pessoa que tem 6 cursos, que eu tenho menos do que ela, portanto, né? E não é dessa forma. Então, a gente é bruxa em treinamento, na verdade. A gente sabe que hoje a gente sabe daquele tanto e que quem cuida da gente de verdade é Deus. Então, se eu não souber o que fazer, Deus vai me mostrar e tá tudo bem. Então, eu uso o Theta Healing na minha vida para resolver as minhas crenças, para atender os meus clientes, para receber atendimento das minhas alunas, de tanto que eu confio na técnica. E dentro do Theta Healing, por exemplo, esses dias eu precisei... o Luiz também é meu aluno. O Luiz trabalha com óleos, por exemplo, com os óleos da doTERRA. Então, sim, ele pode subir. A Amanda Cortez... A Amanda é a dona lá do coletivo do Flor da Vida. Aquela menina que entrou, que eu falei que parecia que tinha 2 metros de altura e que tinha as orelhas grandes, quando eu vi a primeira vez, é a Amanda. Sim, eles me conhecem, ela me conhece também daquele tempo em que eu achava tudo esquisito. Hoje eu acharia tudo normal. Mas o Luiz, por exemplo, ele pode subir em teto, escanear o paciente e ver qual óleo essencial ele precisa. Hoje tudo é possível, né? Mas naquele tempo não era. Então, o Luiz pode usar o Theta Healing para ver quais óleos, para canalizar o óleo essencial para aquela pessoa. A pessoa que é um médico, por exemplo, como você viu, o nosso aluno médico lá um dos nossos alunos médicos no Criança Arco-Íris, então sim, aumenta o poder dele, porque ele passa a ser um raio-x andando na rua, ele vai escanear o paciente dele e ele vê o que está pegando. E ele mesmo fala, aquele nosso aluno, que se ele tivesse essa ferramenta há uns anos atrás, ele não tinha se enfiado em X ou Y roubada da vida dele. Porque tem clientes, tem pacientes que a gente sabe que não tem que atender. Mas às vezes a gente precisa atender aquela pessoa porque há uma expectativa ou uma necessidade de atender. Às vezes a necessidade financeira, às vezes a necessidade é da pessoa, enfim, as mais diversas possibilidades. Mas se ele tivesse ouvido o instinto dele naquele momento, ele não teria atendido aquela pessoa, que trouxe um grande prejuízo para ele. Então, sim, o Theta Healing ele serve para me proteger. Oi? Eu passei por isso exatamente esta semana. Como e olha foi? que já é filha. O que foi? Conte aí. Eu já sabia que, enfim, já tinha até perguntado que não, enfim, não era para eu atender, não cabia, mas como era uma amiga e que eu gostava muito, que eu queria ajudar, só sobrou prejuízo para mim. Só sobrou prejuízo no celular. A gente pede ajuda de como não atender. Essa dica aqui. Mas nessas horas a gente pede para o criador como que a gente vai desviar para não atender. Ou encaminhar para outra pessoa. Essas coisas.
Não, deu ruim completamente. Ou tem aquela questão, também tem esse lugar, né? Quando a gente é terapeuta, muitas vezes a gente tem uma proximidade tão grande que às vezes tem determinados assuntos que é complicado você falar com aquela pessoa. Então você fala, olha, nesse sentido, eu acredito que eu posso te passar para um outro terapeuta que vai conseguir ter esse olhar diferenciado com você e trazer um profissionalismo tanto quanto. Um olhar profissional Né? Que separado, né? separar esse lugar da amizade para poder propagar. É, porque às vezes o que você vai falar para uma pessoa, por exemplo, quando a gente trabalha com Theta Healing, a gente trabalha com anjo da guarda, com várias dessas forças. Mas às vezes a gente trabalha com visualização de futuro. E às vezes tem alguma amiga da gente que quer engravidar. E a gente vai fazer visualização de futuro ou lembrança de futuro. E a gente vê que ela não vai engravidar, que o corpo dela não vai receber filhos nessa vida. Porque isso é o que está escrito no corpo dela. Esse é o programado, né? E aí, como é que você vai dizer para tua amiga que lamento, mas não vai ter filhos naquele ventre? Né? Ou, às vezes, a gente escaneia e a gente vê que a Penélope, nossa, que tantos séculos, P. Não, a Penélope faz muito, muito tempo. A Maria, a Norma, com filhos é difícil atender, sim. Às vezes a gente vai falar alguma coisa para o filho e de um lugar de mãe. E às vezes não é aquilo ali que o filho precisa naquela hora. E às vezes ele precisa de uma coisa que a gente não vai ter coragem de falar. Sim. Mesmo que você esteja recebendo de fato a informação que vem do Criador, você vai estar repassando no lugar de mãe. Exatamente. Então, ou vai ser ouvida no lugar de mãe. Às vezes é o lugar da escuta e não de quem passa. Principalmente quando a gente vai atender com um teta, né? Você pode que a informação é tão clara. A gente vem com a informação que vem do Criador, mas a pessoa que vai escutar, às vezes, e tá tudo bem, né? Faz parte do sistema de crença de cada pessoa. Então, tem esse lugar da maestria, tanto de ter a generosidade, a bondade, passa a outro, que vem a outro, né? Porque é o lugar da doação, de passar para novas pessoas, quanto ao mesmo tempo de entender o tempo do outro. E aí também tem aquele leve, sutil do livre-arbítrio, né? Que é tão importante, tão marcada como uma das principais leis que não se quebram. Exatamente. Porque, que nem a Má estava falando, às vezes eu tô falando direito, né? Mas a pessoa não tá conseguindo ouvir daquele jeito. Por quê? Por conta das crenças ou por causa da minha autoridade naquele momento como filha. Da minha autoridade naquele momento como mãe. A Norma falou da gente falar para os filhos, né? Mas às vezes a gente vai falar para nossa mãe. E quem sou eu para fazer visualização de futuro para minha mãe e dizer alguma coisa? Talvez ela não digira bem isso. E ela não veja que é a Jordane terapeuta que está falando e ela entenda que é a Jordane, filha dela, que está falando. E vai doer. Então, sim, às vezes a gente precisa ter exatamente essa consciência e essa bravura, esse desprendimento de passar o cliente para outra pessoa, porque não vai ser bom para nós dois esse atendimento. Sim. Cadê? Você tá vendo o que o povo falou? É que só aparece, que às vezes eu não consigo enxergar o que tá. Falta de zócaro. A Glaucia estava falando que viu duas amigas grávidas que ainda não sabiam e que ela pediu para elas verem. E às vezes essa gestação vai desacontecer antes de elas saberem. Falando em filha chegando, ó lá, ó. Maria Fernanda Marques, ó, a prolezinha, a chuva miúda. Agora a gente não pode mais falar mal de filho, combinado? A Maria chegou. Ai, que horror! Olha lá, ela mandando um monte de coraçãozinho, princesa da mãe. Mas é difícil. É difícil porque às vezes você, por exemplo, vai fazer manifestação. Eu manifestei, por exemplo, uma das minhas manifestações do ano passado. Tô de olho, olha lá, ó. No ano passado, no final do ano passado, num dos cursos, no final do ano passado eu me toquei num dos cursos do que eu tinha feito. Eu tinha feito uma manifestação que agora, no final do ano, eu ia ter dinheiro para fazer um mochilão pela Europa com a minha filha, com a Maria Fernanda, levando ela para XY lugar, tal, não sei o quê.
E chegou no final do ano, eu fui dar o curso de manifestação e não aconteceu essa viagem. Falei, cara, que nhaca que eu fiz, né? E já era uma manifestação velha, uma manifestação, sei lá, de 2 anos atrás. Oi, Jean, tudo bom? O Jean vai ser meu aluno. Tava falando com o Jean essa semana no direct. E aí eu fui ver por que a minha manifestação não tinha acontecido. Se você manifesta e ela não acontecer em perto de 6 meses, hoje e se a manifestação não acontecer perto de 6 meses, tem alguma crença que está impedindo. E aí eu fui dar uma olhada para ver o que era a manifestação. Ó, vou sim. Excelente. Vou ficar muito feliz, já em ter você numa das próximas turmas. E a minha manifestação de viajar com a minha filha não deu certo porque eu estava manifestando para ela, que é isso que a Má falou do livre-arbítrio, que eu não posso quebrar o livre-arbítrio. Eu não perguntei se a minha filha queria viajar. Eu falei que eu ia ter dinheiro para viajar com a minha filha pela Europa, assim, assim, assado. Embora fosse super amoroso o que eu estava fazendo, eu não sabia se ela queria ou não. E acabou não acontecendo. Né? Então, mesmo a gente sendo tão amorosa, quando a gente vai atender filhos, pais, marido, pessoas muito próximas, é comum a gente dar uma tombadinha. Então, sim, é importante a gente ter esse suporte de amigos que a gente possa passar aquele cliente, aquele paciente. E a gente também precisa de terapia. Não é porque a gente é incrível e tem uma ferramenta fantástica que a gente dá conta de ver todas as coisas que estão no nosso campo. E às vezes o nosso colega ouve alguma coisa que a gente não ouviu e aquela ali é a sacada. E às vezes ele diz alguma coisa que parece que nem é de terapia, mas ele diz aquilo ali e é a grande sacada, a sacada da era. Enfim. E assim é. E assim é. Eu gosto. Não, pode falar, eu tô adorando aqui, ó. Eu tô no meio de 3 mestras, me sentindo lisonjeada de estar aqui. Eu tô recebendo. Que história é essa, Jordane Marques? É porque eu admiro você imensamente. Então, assim, para mim é um presente estar aqui com vocês. Linda, princesa. É um presente pra gente ter a sua companhia também. É verdade. É um presente a gente partilhar com a sua maestria. É um presente pra gente poder comemorar feliz aniversário com essa daqui, ó. Ai, que delícia! Que bom que eu te vi! Que delícia! Princesas. Eu achei interessante. É uma linda. Olha lá. Aninha é uma linda, me ajuda muito. Gratidão, amiga. Tá vendo? Tá vendo? É que é de Ana para Ana, é um amor de Ana. Sei como é. Princesa. Viu, Aninha? Como é que é a Aninha da mensagem? Essa Aninha aqui embaixo, a Aninha CG. Viu como é que é entre nós? A gente também precisa de ajuda, a gente também precisa de atendimento, não é só vocês pacientes que precisam. E você vê que entre nós, eu sou terapeuta e instrutora disso, a outra é terapeuta e instrutora de outra coisa, a outra é professora, cada uma tem uma habilidade. E quando a gente se junta, é que nem quando vocês são nossas pacientes, a gente também precisa de ajuda. Então, sim, a gente usa essas ferramentas todas pra gente, mas sim, é muito importante para a gente saber que a gente não está sozinho, que a gente pode compartilhar, que a gente pode trocar com outras pessoas. Receber esse suporte, essa ajuda. Não é se sentir fraco. É que juntos a gente realmente vai mais longe. Né? É muito mais esperto. Então não é gastar... Muito mais gostoso. Não é gastar tempo e dinheiro em terapia. Pelo contrário, é evoluir e dar saltos. Né? Então eu vou... Somos um círculo dentro de um círculo. Olha que lindo que ela falou. Comece sem fim. Horus Boros, total. Dentro de um círculo. É isso aí. A Renata cantando. Geometria sagrada. Essa daqui tocando, ó. Essa daqui tocando e essa dali cantando. Delícia, vamos fazer uma live tocando e cantando. Adorei a ideia. Super topei. Vou lá e eu só sei tocar tigela tibetana e cachorro a grito. O que vocês querem? Que eu leve a tigela ou o cachorro e o grito? Olha lá, Carol.
eu e a Rê fizemos um podcast nos áudios, hahaha, rede de apoio total. Olha que lindinha. A Carol, ela é uma bruxona, ela mora lá em Londrina, ela é teta healer também, ela é assim, ó, e ela é minha alma gêmea, portanto, a alma gêmea da Renata, portanto, da Marina. Portanto, família de Tá, alma vem cá, só eu que não sou gêmea de ninguém nessa célula aqui. Família de alma! Gente, pode até não ser gêmea, família de alma do mesmo jeito. E eu ia falar exatamente sobre isso. Ia falar como que o Theta Healing também nos traz a possibilidade de fazer de forma consciente, e eu acho que ele potencializa pra caramba, mesmo que a gente não peça conscientemente, mas eu sinto que o Theta Healing traz muito, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a presença e o contato da nossa família de alma. Eu sinto que isso cria uma amplitude na nossa vida e isso vai trazendo coisas muito frutíferas para a vida, assim. É muito... Lá no DNA básico, a gente pode manifestar novos anjos, novos mestres. Quando a gente trabalha a manifestação, a gente pode pedir coisas ou pedir coisas não físicas, como, por exemplo, mestres. E nem todos os mestres estão desencarnados. E aí, sim, a gente atrai para perto da gente família de alma, a gente atrai para gente, para perto da gente, mestres, anjos que estão realmente encarnados. Eu lembro de ter pedido para mim anjos da guarda que fossem mais fodásticos do que aqueles que eu já tinha, porque o próximo momento eu sabia que ia ser um desafio um pouquinho maior. Então eu não estava renegando os meus, eu queria os meus e mais um plus, afinal, né? E veio encarnados e desencarnados. Oi, Libi, tudo bom? Ó, a Lib vai ser minha paciente, tava falando comigo. Que bom que a Lib chegou para ver um pouquinho mais do Theta, Lib. Que bom, fico bem feliz. E então, sim, no Theta Healing a gente manifesta, a gente pede aquilo que a gente quer. E quando a gente não tem essa consciência do que está pedindo, a gente também está pedindo. Porque quando a gente diz assim, eu só tenho dedo podre, eu só atraio homem que não presta. É da mesma forma, manifestação. Você está dizendo uma coisa, nós temos um aparelho elétrico e um magnético. Então, a gente emite pensamentos e atrai energias. Então, nós somos um equipamento eletromagnético, pulso eletromagnético. A gente diz para o universo, só tenho dedo podre. O que o universo vai me devolver? Dedo podre. Homens que realmente não prestem. Quando eu digo eu não dou sorte no emprego, não consigo parar no emprego. Então, se você já se autocondenou disso, né? E para que serve para uma pessoa, por exemplo, não parar no emprego? Sensação de liberdade, experimentar outras possibilidades, ser diferente da mãe e do pai, que foram funcionários públicos a vida toda. Então, sim, a gente vai observar para que está servindo aquilo que a pessoa está dizendo. Tanto bom como mal. Mas, quando a gente começa no Theta Healing, não só os alunos de Theta, mas os pacientes também, a gente bate tanto na tecla para o nosso paciente que aquilo que ele pensa, ele cria, que ele começa a fazer essa matemática no dia a dia dele. Então, ele percebe que ele é responsável pela vida dele. E ele passa a cuidar do que ele está manifestando, do que ele está dizendo, e ele começa a olhar. É muito engraçado ver paciente que já fez algumas sessões dizer assim, fui almoçar na casa da minha mãe, não dava para ficar na mesa com a minha mãe, porque ela só falava coisa absurda, só falava coisa horrível e coisa de, enfim, pensamentos pesados e tal, né? Não consigo mais falar com a minha mãe no telefone, ela só fala porcaria. Então, é interessante ver esse movimento da pessoa, essa ruptura dele com aquela antiga realidade. O próximo momento é ele enxergar e ajudar aquela mãe que não estava conseguindo ver outras coisas. Mas sim, num primeiro momento, é normal você começar a se irritar com a realidade ao teu redor. Com a televisão, né? Você assiste TV ainda? Tu ainda assiste? Vocês assistem, conseguem assistir TV ainda? Tem que saber escolher. Eu adoro filme, adoro. Não, mas filme sim. Mas assim, tipo jornal, canal, essas coisas. Mas aí, normalmente eu Que agonia assisto que me com dá. a família. Olha só, o elo com a família de poder ver e depende do programa. Então, como que você vai ver e o que você vai ver para poder ter o elo com aqueles que você... E também é uma forma de você interagir na comunicação, né? É verdade. Porque é um meio de comunicação e o que você vai ver é uma escolha sua. Sim. Como que você vai reagir àquilo é a questão nossa. Às vezes a TV está passando uma determinada informação. Se você quer ver ela,
você tá ali. Mas como a gente reage a ela é nossa. Aí se chegou uma informação pesada para você, de que forma ela tá ressoando dentro de você? Porque você podia ter pego outro programa. Por que você tá pegando aquele programa, né? Mas sabe Normalmente, eu vejo TV, eu vejo coisa boa. Meu pai me dá o conta. Olha só, meu pai desapega e não acha as coisas que ele gosta. Aí ele me dá o controle toque, tu tem mais sorte. Aí só a gente começa a achar as coisas de arte, de natureza, não sei. Mas só chamar de sorte. Sorte, outro nome pro seu coin. Cadê a Camila nessa live? Cadê a Camila nessa live? Fala a Camila aqui nessa live. tá. Vou chamar a Mas é Camila isso, aí. agora eu parei pra pensar isso, né? É verdade, ele me dá o controle, vira, mas agora ele tá dando o controle, tá que tu tem mais sorte. É que nem quando o pai entrega o volante do carro, né? É quando o pai diz pro filho, dirige você, né? É a mesma força de confiança, né? 10. E O que eu pra ia ti, dizer Aninha? o programa O de que o Teta TV mudou? é porque, assim, em relação a programas de TV, que a partir do momento que você tem essa percepção desse seu despertar e de como você lida com as informações que chegam, é até um exercício, às vezes, assistir a televisão e falar, isso aqui antes me pegaria, mas agora eu já consigo, sabe? É um experimento interno, é como se eu estivesse me experimentando através das experiências vindo das redes, sabe? Entendi. A Maísa que entrou aqui, ó, a Maísa Gesson, ela é instrutora também. Ô, Má, se você tiver como escrever aqui embaixo nos comentários, a gente estava falando sobre assistir televisão, sobre como que a gente hoje consegue assistir TV. Dá esse feedback se você consegue ainda assistir. Ela tá conseguindo. Você tá conseguindo assistir TV? Como é que tem sido isso para ti, ô, Má? Lindonas. Lindona você, fofa princesa. Essa aqui também é uma baita querida, uma leãozinho, ó, filé. Se puder dar o feedback ali, que se bem que a Maísa também não tem tanto tempo assim, não sei como é que é para ela assistir TV. Ô, Aninha, e na tua vida, o que mudou a partir do Teta? Olha, eu acho que 90% da minha vida mudou a partir do Teta. Eu só não mudei. A ancestralidade e o marido. O resto eu mudei tudo. Né? Muito. Então, assim, é um grande presente para mim, o Teta. De verdade, assim, abriu. Eu já tinha um caminhar espiritual bem forte, né? Mas, assim, ele me trouxe de volta para mim. Se eu pudesse resumir, seria isso, assim, eu me ganhei através do Teta, completamente, assim. E tô nesse processo ainda de cada vez mais me ter mais, sabe? Essa sensação. Ficou mais fácil? Muito, muito. Né? O não ficou mais fácil, o sim ficou mais fácil, o verdadeiro ficou mais fácil. Muito mais fácil. Isso que ela falou, não ficou mais fácil. Porque o sim é fácil de dizer, é difícil de sustentar depois, né? Ó, a Maísa falou que ela não assiste mais TV já faz algum tempo. Eu também, hoje eu tenho bastante dificuldade para assistir. GG Masso. GG Masso é a Jéssica. A Jéssica. Oi, Jéssica, linda. Jéssica, como você tá, Jéssica, essa menina? Mas essa coisa do dizer o não era difícil para ti antes, ou Aninha? Muito, porque, na verdade, eu estava sempre na sensação de interno do não merecimento e da minha não aceitação. Então, o que o outro me oferecia, para eu ser, para eu existir, o sim vinha na frente. Então, esse momento foi um ganho enorme. Sim, muito de pensar a ideia do não. Quando que você diz um não pro outro? Quantos sims você diz para você? Conseguiu ouvir? Quantos nãos, quando você dá o não para as pessoas, quantos sims você dá para você? Né? É exatamente isso.
Ó, o meu sim aqui. Ó, o meu sim aqui. Oh, lindas! Ó, a Jo, olha, o encontro da leveza do ser. Que lindo isso que ela falou. Olha que bonito. É claro que quando a gente fala do Theta Healing, a gente não está dizendo que só o Theta tem as receitas sagradas, mágicas, incríveis e únicas para todos os encontros do universo. Às vezes as pessoas vão fazer, por exemplo, alguém que já tem uma caminhada dentro do espiritismo, como eu tinha uma caminhada forte dentro do espiritismo, de trabalhar em mesa, de desdobramento e atendimento e tal. Mas eu fazia aquilo e acabava sujando a minha energia com a energia que eu encontrava nos atendimentos. Então, eu pegava para mim as entidades para eu poder encaminhar depois. E com o Theta Healing, eu aprendi que a gente não precisava fazer isso, que isso fazia parte daquela, das crenças daquela instituição, mas que eu não precisava comprar tudo o que estava vindo de lá. Então, eu comprei o que é mais importante para mim, o que faz sentido, e uso o Theta Healing para não me sujar com aquela energia. Então, eu tenho vários alunos que vão fazer só o DNA básico, por exemplo, e que vão encontrar força mesmo dentro do Reiki, que vão encontrar força dentro das barras de Axis. Por exemplo, as barras, ela é um trabalho onde eu não preciso saber o que está acontecendo. Eles estão correndo as barras na cura arcturiana também, na multidimensional também. Então, eles estão trabalhando e eu não tenho que saber. Eu estou canalizando uma cura naquele momento, seja de crenças ou seja de doenças psicossomáticas. Mas o Theta Healing, por causa do digging, ele acaba tendo um trabalho mais mental, de a gente achar as crenças da pessoa e tal. Óbvio. Então, às vezes, eu tenho alunos que são mais quietos, mais tímidos, ou que não sabem, são quietos, não querem falar com o paciente. Então, querem trabalhar canalizando cura e energia sem ter que falar. Então, eles vão fazer o Theta para si próprios e para trabalhar se protegendo. Porque eles vão continuar trabalhando. Olha lá, ó, Lu das barras de Axis, ia falar agora. Então, ela vai continuar trabalhando, por exemplo, com as barras de Axis. Ela sobe em Theta para se proteger e se limpar, se blindar, mas aplica as barras. Então, a técnica das barras vai ser respeitada e mantida, mas ela vai conseguir uma potência maior a partir do Theta Healing, porque o Theta ele vai te dar uma potência maior, inclusive nas barras. Então, tem pessoas que não vão aplicar aquilo ali tecnicamente, o Theta, só o Theta, mas vão usar o Theta junto com outras ferramentas. Fechando aqui o negocinho que entrou. E como automaticamente a ferramenta do Theta vai adentrando nas outras terapias, né? Automaticamente ela vai adentrando. Eu, quando trabalho com o Reiki, automaticamente eu percebi que eu estava trabalhando com o Theta em auxílio com o Reiki. E aí eu percebi que não, vamos fazer isso aí um pouco mais consciente e vamos sim. Aí você canaliza e a energia flui de uma forma muito mais intensa. Olha o que a Jo falou aqui, ó. Que todas as ferramentas disponíveis nos auxiliem na nossa cura. Olha que lindo. Exatamente. Né? Então, não é só uma ferramenta que é incrível. Quem é incrível é Deus. E qual Deus? O Deus que habita dentro de cada um de nós. Porque se tem muita coisa errada na Bíblia, tem uma coisa extremamente certa. Eu sou a imagem e semelhança de Deus Pai. Então, tudo que habita dentro de mim. Todos os planos, todos os reinos, tudo habita dentro de mim. Então, não tem nada errado, não tem nada faltando. E se eu sou Deus, tá tudo sempre certo. E tudo é cura. De um jeito ou de outro, ela vai chegar até mim. Deus não me deixaria na mão. Deus sempre vai fazer chegar. Olha, Jéssica, sim, faço minhas drenagens em Theta. Isso. E aí, com... Jéssica, vai lá. Jéssica, fala pra gente, então, o que é que mudou a partir do momento em que você passou? Porque daí ela faz leitura intuitiva, né? Então, aproveita e já diz aqui embaixo o que é que mudou. Então, você vê, olha a menina que é massoterapeuta, dizendo como é que ela faz o uso do Theta. Olha que bacana, que bonito. Então, Deus não tem um nome. Deus é tudo que é. Simples assim. Tudo que somos. Interessante que o Theta, ele traz uma clareza muito interessante. E essa clareza, ela serve para qualquer coisa, porque na realidade, clareza é uma bênção necessária e que a gente recebe de braços abertos para o que quer que a gente vai fazer. Então, desde o que a Jéssica está falando que ela vai fazer uma drenagem, ela sobe em Theta, porque ela vai ter muito mais assertividade, tranquilidade, clareza para saber exatamente o que ela precisa fazer
aonde que ela precisa pegar, como que ela pode abordar, como que ela tem que realizar aquele atendimento para que seja o melhor atendimento. E mais do que isso, assim, para mim, pelo menos, o Theta, ele veio num lugar de muita confirmação de tudo que estava dentro de mim e que eu tinha dúvidas, às vezes, do que eu queria fazer, ou de como eu queria trabalhar, ou de como é que eu... Será que podia mesmo ser desse jeito ou daquele jeito? E o Theta traz uma clareza de percepção e um nível de confirmação daquilo que daquilo que é o nosso caminho, que traz um sossego pleno interno, traz um sossego. Porque Isso mesmo, a certeza, né? mesmo quando as coisas não são exatamente aquelas que a gente gostaria que tivesse acontecido, a gente sabe por que não aconteceu daquele jeito. Ô, Tá Jo, tudo bem, tem um plano maior. é a sua frase da lei universal inesquecível. A lei que eu vou ser. A Tá lei do tudo tá tudo bem. sensacional. A Isso Jéssica mesmo. Olha aqui o que a Jéssica falou, ó, lá, Aninha. Subo em Theta durante a drenagem e converso com o eu superior da cliente sem ela nem saber. Olha que bacana. Então, sim, ela acessa o eu superior da pessoa, que é a versão mais elevada da gente, que conta pra gente, terapeuta, o que o cliente não quer contar. Sim. Essa, para mim, é a sacada do século. Quando eu estou atendendo um paciente e eu vejo que tem algo errado, e eu subo e eu vejo que a pessoa está me mentindo para se proteger, não para me sacanear, não tenho pacientes que me sacaneiem, mas eu subo e pergunto para o criador e para o eu superior daquela pessoa qual é a sacada. Ó, a Jéssica, assim consigo conversar e entender exatamente o que o cliente precisa naquele momento. Hoje, nesse mundo que estamos, as clientes vêm até mim para curar o corpo, mas com uma palavra eu consigo ajudar a alma. Olha que lindeza! Princesa! Olha que bonitinha. Né? Sim, então é exatamente isso. É porque a pessoa, ela chega pra gente, ela não conta tudo. Porque ela não sabe se eu não vou julgar ela. Tá me ouvindo? Travou? Sim. Sim. Estamos te Ela não ouvindo. conta tudo, porque ela não sabe se eu vou julgar ou se eu não vou julgar. Ela não sabe o que esperar no primeiro momento. Então, é comum que ela guarde parte daquilo que ela é de medo de eu julgar ela. Eu atendi uma amiga minha que, nossa, ela chorava. Quando a gente foi fazer o exercício do perdão, foi bem interessante esse exercício do perdão. Ela ia colocar outra versão dela mesma na frente dela para dizer para outra versão dela, a versão jovem dela, as porcarias que ela fez e como aquilo tinha impactado a vida dela, sabe? Então, para depois colocar perdão naquelas situações. Ela falou assim, mas eu não quero fazer em silêncio. Eu falei, não, mas pode fazer dentro da sua cabeça. É uma conversa mental tua contigo mesmo mais jovem. Ela falou, não, eu preciso falar. Eu tô com muita vergonha e eu preciso falar. Quando ela falou assim, eu tô com muita vergonha, eu preciso falar. Eu falei, tá, beleza, pode falar. Ela começou a falar coisas assombrosas que ela fez quando ela era jovenzinha, abortos e coisas, enfim, que ela fez na época. As drogas, imagina, ela é uma mulher hoje de 60 anos, então pensa, na década de 70, tudo que ela podia ter usado, cheirado, bebido, feito, ela fez. Todas as pessoas que ela podia ter magoado, ela magoou, todos os filhos que ela podia ter engravidado, perdido, ela teve. Então, ela queria verbalizar tudo aquilo que causava muita vergonha. Quando ela terminou, ela falou que ela nunca sentiu um alívio tão grande na vida dela. Poder contar tudo que ela fez sem que ela fosse julgada. Isso para ela foi a cura. Como a Jéssica falou ali, em uma palavra poder canalizar a cura. Cadê a Jéssica? Não, a Jo. Só uma dúvida. Não tem que ter a permissão do paciente para a cura ocorrer? Quando você sobe, você pede para o Criador para ter acesso ao eu superior daquela pessoa. Aí você vai conversar com o eu superior da pessoa e o eu superior vai te dar a autorização. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, um paciente em coma, um paciente que não tem consciência, Jô. Então, você vai perguntar para o eu superior se você pode fazer X ou Y cura. Se o eu superior concordar, a gente canaliza a cura. Se o eu superior não concordar, a gente não canaliza a cura. Sendo que, quando a gente pede uma cura para um paciente, o que a gente está mandando é amor incondicional. O que zera todas as dores, as doenças de um corpo, por exemplo, é o amor incondicional.
Então a gente pede se a gente pode mandar e o superior vai dar essa autorização para a gente, porque a Jo está certa, a gente não pode fazer nada que o cliente não concorde. Porém, quando a gente fala de pacientes que estão sem consciência, como por exemplo Alzheimer, síndrome de Down, autismo, pacientes em coma, todas essas situações de não consciência, você tem que contar com alguma ajuda para te dar o aval, para dar a permissão naquele momento. E essa permissão vem do eu superior. Nós temos uma grande barreira ao redor do nosso corpo, que é a barreira do livre-arbítrio. Tudo que o corpo não concordar, não pega, não entra. Então, se você não pedir essa autorização, ou se o corpo disser não quero, mas ainda assim você canalizar a cura daquelas crenças da pessoa, por exemplo, não pega, simplesmente não passa, não pega. Deixa eu ver o que mais aqui, Aninha. Não sei, era isso que tu queria saber, Jô? Responde ali embaixo se era isso, tá? Acho que também ela estava comentando talvez por causa do comentário da Jéssica, mas Sim, o que ela estava falando também era um pouco do que o eu superior conta para ela o que está acontecendo. Eu achei muito bonito isso que a Jéssica colocou, que é isso. que ela trabalha com drenagem, né? Ela falando as mulheres vêm querendo curar o corpo e com uma palavra eu curo a alma. A cura não é só também o que a gente canaliza, é também o que a gente canaliza, mas a cura às vezes é compreender exatamente onde está aquela dor e permitir que aquela dor seja colocada para fora de alguma forma, Seja né? vista, isso mesmo. E que aí quando você saia daquela dor, você pode se preencher de uma coisa nova, você pode se preencher de um estado novo, né? Eu achei Exatamente. muito Muito bonito o que a Jéssica falou. O que a Jo tá falando ali, ó, entendi. Imaginava o que tu falou, mas lendo o livro da Havaiana, que tem que pedir permissão antes de subir, depois da hidratação. Sim. Então a gente pede permissão, mas aí como que faz com um paciente, por exemplo, que está sem consciência, Jo? Então, um paciente que está com Alzheimer, atendi muitos pacientes, atendi muitos não, atendi 3 pacientes com Alzheimer. Então, como que você faz para atender esses pacientes? Eu sou campeã de atendimento em UTI de hospital. É um lugar que eu gosto de poder ajudar as pessoas. Daí, como que faz com pacientes que estão em coma? Então, você pede essa licença, essa autorização. Paciente de esquizofrenia, por exemplo, eu nunca atendi. Isso é uma manifestação minha que é uma manifestação no sentido de que vão ficar longe de mim os pacientes com esquizofrenia. Aí é uma questão pessoal minha, que é um perfil que eu não quero. Então, ao invés de dizer eu não quero, eu digo que eles vão ficar longe de mim, ok? Mas, se eu fosse atender pacientes com esse tipo de dificuldade, eu tenho que achar um jeito de ajudá-los. E aí é que vem essa autorização do eu superior. Mas sim, a Jo está super certa. Tudo que a gente vai fazer por um paciente, a gente precisa sim da autorização, da consciência, da compreensão do paciente. E quando não for possível ele dar essa consciência, esse consentimento para a gente naquele momento, com num acidente de carro, eu nunca presenciei isso, graças a Deus, mas tem colega minha que já esteve no momento do acidente e de perguntar para o espírito, você quer ir ou você quer ficar? De o espírito dizer, eu não sei o que eu faço. Então, fica enquanto você não sabe o que faz. Né? Fica em stand-by, fica em coma, enquanto você não sabe o que faz. E como que você faz isso? Através do eu superior. Até porque realizamos isso, a cura em todos os níveis, emanando amor para ajudar o outro. Isso mesmo, Jô. Então, sim, você tem que ter mecanismos para ajudar quem está sem consciência naquele momento. E isso que a Jéssica está fazendo, Jô, é de você subir para fazer a leitura intuitiva de um corpo. Que é o que a gente aprende no DNA básico. Jô, tu é a Joelma, que é minha aluna? Eu acho que eu não sei se ela é líder ainda. Eu não sei, ela tá lendo o livro da Havaiana, pelo que eu entendi. Mas eu não sei, eu tenho a Joelma, que eu acho que Carpes é um sobrenome que era típico de Laguna. Jo Carpes com palavras, gestos, pelo simples fato de ouvi-la, é isso mesmo. A Jo, eu não sei. Eu tenho uma aluna que eu... Não é minha aluna ou não fez ainda o curso, Jo? Ela tá lendo o livro, mas eu não sei se ela não é minha aluna ou se ela não fez o curso ainda. Onde você mora, Jô? Acupunturista. Ai, que delícia! Senhor, misericórdia! Poder encantar aquelas agulhas para as agulhas irem no lugar certo. Aqui no Rasa.
Ó, a gente vai ter o curso, então. Você falou que você manifestou ali em cima, eu vi que você falou que você manifestou de unir o teta com A acupuntura. a acupuntura. Então já está Nossa, manifestando. 2, é 3 a e 4 sacada do século. da Jo Não aqui, só DNA. une, não fiz o curso. Ô, Jô, você vai ser nossa aluna agora, então, na próxima. Que lindo! Porque a gente importa para dentro do Theta Healing. Deixa eu pegar aqui do lado. Deixa eu pegar aqui. Falei contigo, Renata. Acho que ela já falou contigo do curso, Jô. Ela vinha aqui na cura icturiana, eu acho. Jô, lá no Eu não Dara. sei. Opa! Estamos no ar aqui, mas eu Viu que não consigo. lindeza? Olha lá, Jéssica. Como Uma vivemos linda. ainda em um mundo muito externo, normalmente as minhas vêm até mim para ajudá-las com o externo. Isso mesmo. Mas normalmente e quase sempre elas querem ajuda com o interno, porque o externo só manifesta o que tem no interno. Lá no Dara, isso mesmo, a menina da cura arquituriana. Então, dentro do Theta Healing, Jô, lembrou quem ela é? Eu sei quem Lembrou ela quem é. é, Jô? Viu? Dentro do Theta Healing, Jô, a gente trabalha, por exemplo, ó, esse aqui é o da Vaiana também, que é a canalizadora da nossa técnica, o Doenças e Desordens. E a gente importa dentro do Theta Healing vários conhecimentos de várias medicinas. Você não precisa reinventar a roda. Se a roda está funcionando, a gente usa a roda. Oi, Lu, tudo bom? A Lu é minha paciente. E, por exemplo, ó, aqui ó, o Cristina Caro, Linguagem do Corpo. Então, sim, dentro do Theta Healing, a gente importa conceitos da medicina tradicional chinesa, grega e ayurveda. Eu adoro, por exemplo, a Louise Hay. Então, elas vão dizer, a Luísa e a Cristina Cairo, elas, assim como a chinesa vai dizer, aquele sintoma significa o quê? Então, aquele que está acumulado, está faltando isso, está faltando aquilo. A cistite, por exemplo. Oi, Lu. A cistite, por exemplo, ela é medo. Então, na bexiga está acumulando os medos. Ótimo. E daí a gente vai olhar no Doenças e Desordens, por exemplo. Além da gente intuir do Criador que crenças estão empacando a pessoa, que crenças estão associadas com aquilo, a gente vai ter no Doenças e Desordens o que significa aquilo dentro da medicina chinesa, grega e ayurveda. E a gente vai ver quais crenças a gente tem que tirar, quais downloads, quais reprogramações normalmente estão envolvidas com bexiga. Por isso que ela amor é exatamente isso. Então é conversar. Jô, dentro do Doenças e Desordens tem uma coisa que você vai amar, já que você é acupunturista, conversar com a doença. A gente conversa com a doença, a gente conversa com o vírus, a gente conversa com a bactéria, a gente é muito maravilhoso. Nós temos um aluno, o Richard. Vocês lembram que o Richard teve o Covid e ele conversava com o Covid? Você chegou a ver isso? Sim. O Richard, ele teve corona e aí ele trabalhou conversando com o corona, com esse acolhimento e tal. Ao invés da raiva que as pessoas estavam tendo do corona, ele trabalhou com amorosidade. Foi muito bacana. Muito interessante quando a gente já a cura para a pessoa, né? A gente, quando tem vírus ou bactéria, essas coisas, a gente envia também para a cura para o vírus vírus e para a bactéria. É. Supostamente, né, um desses atendimentos, pessoas com vírus também tem bem esse processo. Aí, não, mas enviei para o vírus, aí a pessoa diz, no outro dia tô bem. Olha aqui, ó. Na medicina chinesa não se vê a doença, e sim o desequilíbrio do Qi. Exatamente, por isso que o livro ele não se chama, Jô, Anatomia Intuitiva, ele chama-se Doenças e Desordens. A tradução do inglês para o português, né, fica como desordens, mas é isso, é os desequilíbrios. Porque se colocasse aqui doenças e desequilíbrios, ia sugerir desequilíbrio mental, loucuras, né? E aí ficou doenças e desordens, mas é exatamente dessa forma que a gente visualiza. Quanto tempo de live a gente ainda tem, só para a gente não se perder? Eu tô te vendo. Eu juro que eu tô te vendo. Parece aqui, ó, no ao vivo. Quanto tempo? Nossa, 9 minutos. 9? Tá. 9 Olha minutos. lá, Jô, já é algo que ajuda a desprogramar a mente. É exatamente isso. É a gente ouvir a doença e ver o que ela tá falando pra gente. A doença, seja doenças físicas, seja, por exemplo, a escassez, seja mesquinharia, seja mentiras crônicas, sejam vícios, tudo são mestres falando alguma coisa pra gente. É da gente ouvir aquilo ali, seja demissão, seja divórcio, tudo
é aprendizado. A nossa alma, quando vem para cá, Jô, ela vem com o objetivo de experimentação. E para ela não faz diferença se o experimento vai ser bom ou ruim. Ele simplesmente é. Se você vai experimentar, aprender sobre tecnologia, você pode aprender sobre tecnologia estudando sobre tecnologia, usando ela, ou precisando de tecnologia, porque você não consegue fazer alguma coisa, como por exemplo, sei lá. Se você precisa aprender sobre humildade, você pode aprender numa boa ou ficando sem as pernas e sem os braços, que nem o Nick. Nunca consigo dizer o nome dele. Misericórdia, um dia eu vou conseguir ler. Nick Vujicic. Nunca vou conseguir dizer o nome dele, mas é aquele palestrante que não tem braços nem pernas. Eu não consigo. É que eu olhei o livro dele aqui em cima, Nick Vujicic. Sei lá. Então, eu posso aprender iugoslavo, russo, sei lá o que ele é, numa boa, ou namorando uma pessoa que eu não consigo conversar com ela para eu ter que aprender sobre russo, por exemplo, sobre iugoslavo, né? Então, credo, a frequência cardíaca elevada aqui, sim. Então, você pode aprender as coisas de uma forma leve ou de uma forma densa. Para a tua alma não faz diferença, o experimento vai acontecer. E aí, dentro do Theta Healing, a gente passa a se tornar responsável por aquilo que a gente faz e mudar a nossa realidade para que as coisas sejam de uma forma um bocado mais leve. Eu, nesse momento, estou trabalhando várias crenças em relação, por exemplo, à Turquia, a Istambul. Já peguei a apostila do Relações Mundiais para olhar depois, sempre leve, isso mesmo, para tornar as coisas leves. Porque, Jô, eu vou fazer a anatomia intuitiva em Istambul. E quando eu olhei o mapa, eu tive vontade de vomitar, de nervosa que eu fiquei de ver Ankara, que eu não sei qual é a relação que eu tenho ainda com Ankara, e a Síria e o Líbano logo ao sul. O meu bisavô entrou no Brasil e trocou de nome, então substituiu Machni para Oliveira, porque de alguma forma eles vieram fugidos de guerra. Então, quando eu olhei o mapa, deu aquele negócio. Então, sim, eu vou mexer nas minhas crenças em relação ao Egito, a Istambul, ao Líbano, a tudo isso, para conseguir que as coisas fiquem numa boa, para eu poder fazer essa viagem numa boa, para ir sem dificuldade, sempre leve, que nem disse a Jo. Mas eu vejo a dificuldade, só não preciso embarcar mais na dificuldade. E agora nos dias, que dias que é? 2, 3 e 4, que eu vou estar em Garopaba? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 de outubro, a gente vai ter o Theta Healing DNA básico. Em princípio, só o básico, né, Renata? É só um princípio, né, Jô? Vamos ver como é que vai. Na verdade, é um portal aí, né? Aí é um portal impressionante. Então, eu entro em Garopaba, eu entro no Rosa, eu não consigo mais sair daí. Sai depois de você, o criador. Só depois de dar 4 módulos. Da última vez que eu fui, eu dei o básico avançado, acabei engrenando você e o criador. Mais ou menos isso. Eu não conseguia sair de lá e tive que pedir para mandarem roupa de Floripa para o Rosa. Tive que pedir para mandarem limpa, purifica, cura, emano isso para você. Linda! Amei. Pode mandar meu eu superior, meu eu do meio, meu eu inferior. Todos eles concordam. Arriba, abaixo, ao centro, adentro, pode mandar cura. Fala, a Jo, a gente tá te esperando aqui. Cura para minha viagem, dona Jo Carpes. Pode mandar cura. O que é? Para sua viagem. Para minha viagem também. Que a gente tá esperando ela aqui para ela fazer o DNA básico com a gente. E essa turma vai talvez ser uma... o avançado, o digno, você criador. Exatamente. Essa turma vai ser uma turma menor por causa das condições, né, de distanciamento e tudo mais. A gente está com um número de vagas de 7 pessoas. Então, vai ser bem legal também. Isso, exatamente. Permissão, viu? Olha que linda. Ela me mandou amor. Não pedi permissão, ela já deu. Já tá mega dada aqui a permissão. Sim, 7 pessoas, máscara, chinelo, xícara própria, todas as medidas de pandemia, porque é necessário, a gente sabe que isso é necessário nesse momento. E
um clima ainda mais gostoso para esse momento que, assim... Olha o que ela falou. Turma menor é melhor. É. Eu gosto de turma Mesmo. pequena para que a gente possa ter esse acolhimento. Isso mesmo. Exatamente. As matrículas e as informações vocês podem pegar com a Renata no Odara. Tem ali no post, no post de hoje, tem o WhatsApp da Renata. Depois, se ela puder colocar o WhatsApp. Mas já está no flyer que está publicado no feed, está o teu WhatsApp, né? Tá. Tem o WhatsApp. O meu é só entrar no meu Insta, clicar lá no link da bio e que você vai achar o meu WhatsApp. Mas as informações que eu vou passar são as mesmas da Renata. Matrícula R$ 197,00. Aí esse você paga por depósito bancário, por transferência. O valor do curso, se for à vista, R$ 1.290 ou 6 vezes de 231 no cartão de crédito. A gente, boleto e cheque não rola. Então, cartão à vista, ou à vista pode ser por transferência, pode levar o dinheiro no dia. No curso está incluso certificação internacional com validação para você atender, se você sentir de atender, ou se for só para você também, o certificado tem o mesmo valor. Livro, apostila traduzidos para português, coffee break vegetariano, não vegano, vai ter lactose, vai ter glúten. Então, se você tem piriris de lactose ou glúten, vai ter fruta, com certeza. É só avisar quem tem necessidades em relação à alimentação que a gente arruma bonitinho. Ai, que bom que a Renata arruma, porque eu coloco coffee. A veia mineira não me deixa fazer as pessoas ficarem sem comida, verdade. né? Mas eu sempre coloco ali um pão de queijo para as mineiras de plantão e fruta para quem não come. Mas assim, tem gente que tem mais especificidades sobre alimentação, que tem umas coisas mais diferentes ainda. E eu tive um curso que tinha uma aluna nossa que treinava forte, ela trouxe ovo, batata doce e frango para comer de lanche. Falei, tudo bem, é a escolha dela. Né? Assim. Já tive aluna que fez redução de estômago, tipo assim, 10 dias antes do curso, e daí ela tava de dieta líquida dela, trouxe as coisas da dieta líquida para poder tomar, né? Nós temos mais um minutinho. Ótimo. Então, vou ficar muito feliz em estar em Garopaba dos dias 2, 3 e 4 de outubro para o básico. Logo em seguida, a gente já vai ter o avançado. A gente vai ter avançado em Floripa também logo na sequência. Mas em Garopaba, a gente vai ter dias 2, 3 e 4. Vou ficar muito feliz em receber vocês amorosamente para ajudar na abertura desse caminho para quem quer mudar de vida com autonomia. Assim é. Assim já é. Assim já é. E um feliz aniversário para Marina! Parabéns, Marina! Todo mundo aí mandando amor incondicional, mandando coraçõezinhos pra Marina, que é uma baita terapeuta, Marina Paim, Marina Luz, aliás, o Insta dela, pode entrar lá, Marina Luz Terapias, e deixar também um feliz aniversário pra ela, ó. Muito amor incondicional pra essa gente. 4